Obrigada. Muito bem, gente. Então, hoje a gente escolheu fazer um encontro especial para falar sobre 3 óleos essenciais que a gente entende que são bastante queridinhos, bastante versáteis, e por isso que a gente fala que são óleos para começar, né? E vocês vão entender o quanto que eles podem ser um convite, né, para a gente começar essa jornada nesse universo dos óleos essenciais, de uma busca de cuidados mais naturais para a gente, para a nossa família, né, para o nosso ambiente, tá? Eu vou falando aqui e a Júlia também, tá, Ju? Quando quiser entrar e participar, por favor. E meninas, quem tiver alguma dúvida, minha sugestão é, quando eu falar da lavanda, se quiser fazer alguma pergunta da lavanda, fala naquele momento sobre a lavanda, tá? Quando eu for falar sobre outro tópico, daí pode fazer pergunta naquele momento, que eu acho que até para quem for assistir depois faz sentido, não atrapalha em nada, tá tudo certo, tá? Então, vamos lá. Bem, começando, né? Hoje, então, aqui tem só um resuminho, então vou fazer uma introdução sobre o que são os óleos essenciais, as formas de utilização, e aí a gente vai entrar em cada um desses 3 queridos. Então, a gente vai falar por que a lavanda, por que será que ela é tão famosa? A gente vai falar sobre a hortelã-pimenta, sobre o limão siciliano, e no final fazer um convite especial para quem está aqui com a gente hoje. Bem, para quem não me conhece, acho que a maior parte sim, mas talvez tenha alguém que não me conhece, mas eu sou a Camila Guimarães, eu, enfim, desempenho todos os papéis que a maior parte aqui também desempenha, né? Sou nutricionista de formação, também fiz curso de gastronomia, também fiz curso de marketing, enfim, de negócios, trabalhei muito tempo na indústria de alimentos, né? Que tinha mais a ver com a minha formação, e o que acontece é que há 2 anos e pouquinho, né? Eu também sou consultora de bem-estar da Terra e estou estudando aromaterapia como parte da minha jornada. E aí, por que a gente está aqui, na verdade, né? Eu faço parte da tribo do Cuidado Essencial, assim como a Júlia, assim como a Mari, que também já está aqui, enfim, a Lígia, algumas aqui já fazem parte da tribo. Nós somos um grupo de pessoas, né, que tem 3 interesses em comum. Então, interesse pelas pessoas, interesse no bem-estar, e aqui a gente está falando de uma visão integrada de bem-estar, né? E interesse pela vida. E a gente viu e enxerga nos óleos essenciais uma ferramenta muito importante que nos permite vivenciar esses 3 interesses, né? Aqui tem um pouquinho mais de jornada minha, né? Um momento que eu estou vivendo, que faz sentido para mim. Na verdade, há muito tempo eu tenho tentado sair do automático. Acho que isso é uma questão da gente... uma sempre ajudar a outra, né, a se questionar sobre a modo de vida, como que a gente está vivendo agora, se é assim que a gente quer para o futuro, porque cada vez mais a gente tem certeza, né, que cada escolha, né, também, claro que cada escolha também traz uma renúncia consigo, e isso não deixa de ser uma escolha, mas sempre que a gente escolhe alguma coisa, a gente está indo em direção a algo que a gente quer, né? E se a gente está indo em direção a algo que a gente não quer, realmente é para parar, pensar, rever, mudar a rota, e é isso. A vida é sobre isso, né? Nunca é linear, acho que para ninguém, não é linear. Aqui eu trouxe uma frase, uma inspiração, uma das tantas frases que para mim fazem muito sentido, de que nada do que a gente vive tem sentido se a gente não tocar o coração das pessoas, né? Que legado que a gente pode deixar para esse mundão. O que eu posso fazer para contribuir, para servir, para melhorar a vida de alguém, para ampliar o olhar, enfim. Então, para mim, isso é uma das coisas que tem me motivado, e eu vejo que isso está também no coração da tribo, sabe? É uma coisa que a gente vivencia. Vamos lá. Então, falando um pouquinho sobre essa apresentação, né? Esse material, ele tem o objetivo de informar os usuários sobre os óleos essenciais, sobre as suas técnicas, aplicação e utilização, né? Mas o foco aqui não é tratar doenças e nem substituir tratamentos médicos, tá? Então, sempre que a gente for ter esses encontros da tribo, encontros dos nossos grupos, e a gente vai falar sobre os óleos essenciais, a gente sempre está falando de uma visão integrativa, a gente não está falando para substituir tratamento algum, tá? E a gente não está falando para tratar doenças, olha, agora esquece tudo que você vivenciou até agora e só abraça os óleos essenciais, não é sobre isso, tá? É bom colocar esse disclaimer, porque às vezes, assim, é tão encantador, né, que às vezes parece que a gente acha que tudo tem solução com os óleos essenciais, só que a gente tem que ter um olhar integral, tá bom? Integrativo.
E para quem ainda não conhece, né, enfim, ou está começando nessa jornada, aqui é uma explicaçãozinha sobre o que são os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos voláteis, extraídos das plantas. Eles são completamente naturais, tá? Então, eles são compostos químicos naturais, provenientes das plantas de diferentes partes. Então, a depender do óleo essencial, pode vir de alguma parte ou de outra da planta. Então, tem óleo essencial que vem do caule, das flores, da casca de uma planta, da raiz, da resina, das sementes ou até de outras partes da planta. Isso porque a planta, ela produz em cada localidade dela, né, alguns compostos a depender do benefício que esses compostos vão trazer para a vida da planta, né? Então, os óleos essenciais, eles têm diversas funções na natureza, tá? Então, por exemplo, ele tem uma função de proteção da planta contra insetos, pragas, enfim, fungos. A gente não sabe que as plantinhas, às vezes, têm fungo. Nossa, a plantinha está com fungo. Enfim, as plantas também precisam se proteger desses outros agressores do ambiente, né? Não somos só nós que temos esse tipo de infecção, né? Eles também, então, eles apoiam o crescimento saudável das plantas e também ajudam e contribuem para a propagação da espécie, né? Então, em algumas situações, tem plantas que produzem os óleos essenciais para atrair alguns insetos, para polinização, tem plantas que pode ser que produzam alguns óleos essenciais para que todas ali que estão ao redor tenham a floração no mesmo momento, enfim. Então, eles têm funções nas plantas. E, no final das contas, por serem compostos naturais, orgânicos, né, existe uma afinidade muito grande com o nosso organismo. Também somos, né, compostos orgânicos ambulantes. Então, existe uma afinidade muito grande, tá? Quando a gente vai falar sobre qualidade, né, a qualidade dos óleos essenciais, a qualidade dos óleos essenciais e a composição dependem de vários fatores, vários elementos, tá? Então, dependem do momento da colheita, da forma da colheita, dependem da localização geográfica. Então, assim, a gente gosta de fazer um paralelo com o vinho, por exemplo, né? Então, se você tem, se a gente já sabe que no caso dos vinhos, um vinho que está numa encosta no Chile é diferente de um vinho que está sendo produzido no Vale do Rio São Francisco, a gente sabe que é diferente, né? E na questão dos óleos essenciais é a mesma coisa, tá? Então, o método de destilação, o que faz com que cada passo dessa produção dos óleos essenciais, nessa cadeia toda, tem um determinante crítico na qualidade do óleo essencial, né? A gente não vai falar sobre isso aqui, mas para saber, existem diversos testes que asseguram a qualidade de um óleo essencial, tá? Recentemente, a gente teve evento da Duterra aqui e teve também no Brasil, né? Mas o dado que eu tenho aqui de cabeça é da Europa. Fizeram um teste, não foi a Duterra que fez, tá? Foi um instituto não ligado a nenhuma das indústrias de óleo essencial, mas eles mostraram que mais de 60% das amostras que eles coletaram de 12 produtores diferentes eram adulterados. Então, quando a gente fala sobre óleo essencial, ou ele é puro ou ele não é, né? E a quantidade de óleo essencial que tem no mercado adulterado é muito grande. Então, a gente tem que saber a proveniência daquilo que a gente está buscando, tá bom? Gente, bom dia, boa tarde para quem está chegando, tá bom? Sejam bem-vindos. Se eu consigo passar para frente, não está indo. Foi. Aqui eu trouxe alguns pilares assim principais falando sobre cuidados de segurança quando a gente fala dos óleos essenciais, tá? Então, são questões básicas que a gente sempre tem que ter na cabeça, tá? Quando a gente fala de crianças, a gente não deve usar óleos essenciais em bebês menores de 3 meses. Se a gente parar para pensar, bebezinhos com 3 meses ainda estão com seus sistemas celulares, né, sendo formados. Então, o mínimo de interferência externa que exista, né, nesse serzinho é melhor. Então, a gente não usa em bebês com menos de 3 meses, tá? Crianças podem usar, mas sempre com muita atenção, sempre mantendo fora do alcance, sempre com orientação, diluição correta e com acompanhamento, tá bem? Falando sobre condições de saúde específicas, ou, vamos dizer, momentos da vida, né? Então, por exemplo, gestante, lactação, né? Lactente, acho que fala.
a pessoa que está amamentando, pessoas que têm uma hipertensão descontrolada, enfim, um diabetes grave, alguma questão neurológica, um tratamento, enfim, questões e condições de saúde específicas podem sim ser apoiadas através dos óleos essenciais, tá? Mas precisa sempre de um alinhamento com o médico que conduz o caso, tá? Como a gente falou no comecinho, o uso dos óleos essenciais, a aromaterapia, eles são uma prática integrativa de saúde, né? Então, a gente sempre tem que ter esse olhar e, em casos específicos, assim, precisa estar alinhado com o médico, tá bom? E falando um pouquinho sobre óleos cítricos, aqui é muito mais para trazer mais um alerta, um lembrete de que quando a gente fala de óleos cítricos, eles geralmente são extraídos com a prensagem da casca, tá? Então, óleos cítricos que são extraídos com a prensagem da casca da fruta, tem substâncias que, com exposição ao sol, acabam levando a uma espécie de queimadura, tá? Não chega a ser uma queimadura, mas se for bem grave essa exposição, pode sim levar a queimadura. Então, o que a gente faz? A gente evita exposição ao sol ou luz UVA, né? Pelo menos 12 horas após a aplicação, tá bom? E mais um outro pilar aqui, que é o último, mas não menos importante, a questão de concentração. Então, os óleos essenciais puros são extremamente concentrados. Daqui a pouco eu vou trazer algumas equivalências para vocês entenderem. Então, eles precisam ser diluídos na proporção adequada para cada caso. Como assim cada caso? Para a pessoa, para a idade, para a sensibilidade dela, para o histórico. Então, a gente sempre precisa ter esse olhar, né? A gente fala que cada pessoa é única, então o cuidado e o direcionamento no uso também tem que ser único, tá bom? Aqui eu vou passar bem por cima, tá, gente, sobre formas de utilização. A forma de utilização mais segura e mais usada, né, dos óleos essenciais é o uso aromático. O uso aromático a gente divide de uma forma didática, né, de duas formas. A inalação direta, que é aquela forma, não sei se vocês já viram, de pingar uma gotinha de óleo essencial na mão. Faço? Vou fazer, vai. Se alguém tiver óleo essencial aí, pode fazer também. Eu tenho um hortelã-pimenta aqui, dá para ver? Não estou nem olhando o que está gravando. Enfim, dá uma sim, gotinha de óleo Cami. essencial. Dá, né? E eu vou te bem na acompanhar, frente. porque eu ainda não usei óleo essencial hoje. Então aproveita, Ju. Então, eu coloquei uma gotinha do óleo essencial de hortelã-pimenta na mão, e a gente não precisa mega espalhar, né? Porque, como a gente falou, eles são voláteis, então, se a gente aquece, se a gente fica abrindo a mão e tal, tem alguns compostos que já vão começar a sair do estado líquido para o estado de vapor, tá? E a gente vai acabar perdendo esses compostos. Então, a gente só espalha um pouquinho na mão e faz uma conchinha pertinho da narina e puxa, faz uma inalação profunda, expira do lado de fora da conchinha e faz isso 4, 5, 6 vezes. E isso já vai trazer inicialmente o estado de presença, super importante, né? Quando a gente usa óleos essenciais, acho que esse é um dos grandes convites, o convite para presença, né? E em alguns casos a gente começa já a perceber naquele momento alguns efeitos, né? Então isso é o que a gente chama de inalação direta. Existem outras formas também de uso aromático, como o uso, por exemplo, de um difusor aromático, que é o que está aí no desenho, e aí aqui, eu estou com o difusor aqui, né? Tem vários modelos e tal, mas o difusor é muito interessante, principalmente quando você quer colocar num ambiente, quando tem outras pessoas, né? Então, né, a inalação direta é para você consigo mesmo. O difusor, tudo bem, se você estiver sozinho no ambiente, claro, é super prático, super seguro, tá ali te acompanhando. Mas, de repente, você pode querer colocar no seu quarto, fica para você, para o seu companheiro, ou para a sua companheira, enfim, tá? E existem também alguns inaladores pessoais ou difusores pessoais, como o do colar ou da pulseira. Geralmente eu estou com minha pulseira, mas hoje eu não estou. Mas em que a gente coloca uma gotinha, né? E aquilo acompanha a gente ao longo do dia. É uma forma muito prática de caminhar com óleo essencial, literalmente, ao longo do dia. Principalmente quando você não está em casa ou está no ambiente de trabalho e não quer interferir também na outra pessoa. Então, é bastante interessante. A segunda forma de uso é o uso tópico. O uso
que quer dizer tópico? Quer dizer o uso, aplicação na pele, tá? Então, o uso tópico, ele deve ser sempre diluído, de forma geral. Então, isso daqui é, sabe, regra de ouro, para que eu vou correr o risco? Então, eu vou fazer uso tópico sempre diluído, tá? E como que é essa diluição? Essa diluição é o quê? Você usa uma gotinha do óleo essencial misturada, diluição quer dizer, ela está misturada com o quê? Com óleos vegetais. Então, aqui na apresentação a gente colocou óleo de coco fracionado, né? Então, tem esse aqui é o da doTERRA, que ele é super versátil. Assim, eu vou dar o meu testemunho, eu acho ele super versátil, porque ele não tem aroma, então ele não interfere no aroma do óleo essencial que você vai usar, né? Ele tá líquido, então ele não é igual ao óleo de coco de cozinha, tá? Ele é fracionado exatamente para mudar um pouquinho a cadeia, a estrutura dessa gordura, e aí ele fica líquido. E ele não mancha, sabe? Não mancha a roupa, não mancha. Já aconteceu diversas vezes aqui em casa, então de cair uma gota maior e não tem problema. Mas você pode usar também outros óleos vegetais de boa procedência, extra virgem, que você conhece e tal. Então, óleo de jojoba, de amêndoa doce, gergelim, semente de uva, enfim, o que você conhecer, tiver acesso. E à medida que a gente vai também se aprofundando ou tendo experiências, é muito interessante, porque a gente vai aprendendo que, a depender do benefício que eu espero, né, de um tratamento, por exemplo, vamos fazer um sérum para a pele do rosto. Conhecendo os óleos vegetais, você também vai vendo qual deles é mais adequado para a sua pele, né? Então, ou quais benefícios, quais vitaminas ele tem e tal. Então, você consegue, é uma infinidade, gente, é assim, um laboratório, né? Então para diluir óleo essencial, ou a gente mistura, né, com óleo vegetal, que a gente chama de óleo carreador, ou a gente mistura com creme neutro, tá? O que acontece? É super importante diluir. Primeiro porque você vai usar, pense o seguinte, uma quantidade pequena de óleo essencial e vai conseguir espalhar numa boa porção de pele, vamos dizer assim, né? E tem um outro elemento que é o seguinte, aumenta a afinidade, a absorção do óleo essencial pela pele. A nossa pele também tem uma camada de gordura, então, com os óleos vegetais, os óleos carreadores, a gente tem uma maior absorção do óleo essencial, tá? Enfim, então, existem alguns formatos de óleos essenciais já adequados para uso tópico, como aqui, por exemplo, tem um Rolon, né? Esse aqui é o meu de rosas, que estava bem perto, estava precisando dele. Então, ele já tem um rolãozinho e ele já está diluído num óleo vegetal de coco, tá? E você também pode fazer em casa mesmo, claro que a gente vai orientando e você vai aprendendo a fazer, tá? A terceira forma é a ingestão. A ingestão é bastante controversa na aromaterapia, então tem escolas de aromaterapia que são a favor, escolas que são contra, mas aqui é para conhecimento, tá? Existem suplementos, né, como vitaminas, como o suplemento vitamínico que contém óleo essencial, então isso é uma coisa muito interessante. Eles, em algumas situações, podem ser colocados em cápsulas vegetais e serem também ingeridos como se fossem suplementos, em casos específicos, né, gente, com orientação. É muito interessante que eles são utilizados também como saborizantes, usado no preparo de alimentos, enfim. Então, às vezes você não tem, por exemplo, um orégano na sua casa, você pode usar óleo essencial de orégano para cozinhar, né? E também, aí é outro aprendizado, é outro capítulo, né? Mas que também é bastante interessante. Então, a ingestão a gente sempre coloca assim, talvez seja mais fácil. Não é que é mais fácil, não é que é mais poderoso, não é nada disso. Tá? Muitas vezes a gente consegue o mesmo tipo de resultado ou com uso aromático ou com o tópico, sem precisar da ingestão. Então, a ingestão é sempre muito, a gente faz com muito cuidado, com mais cautela, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa no bate-papo, que eu preciso dar um alôzinho aqui. Enquanto tá tudo certo. A Laurinha falando que já usou hortelã-pimentos de manhã para dor de garganta. Muito bem, meninas. Se tiver alguma coisa aqui, vocês me alertam, tá bom? Eu vou começar a falar dos óleos que a gente trouxe hoje para não ocupar muito mais do que uma horinha, tá? Vou tentar encaixar aqui e falar na próxima meia hora. Vamos falar sobre a lavanda, gente. Lavanda.
Por que será que a lavanda é tão famosa, né? Eu digo assim, que a lavanda ela é famosa e ela é generosa. Ela é generosa porque, no final das contas, ela tem uma amplitude, né? Um espectro de ação tão amplo que ela acaba abraçando a família inteira para diversos temas. Então, por isso que eu digo que ela é generosa, né? Essa planta, e aqui hoje a gente vai falar sobre as características de uma espécie de lavanda. Então, vejam que as plantas, assim como outros seres vivos, né? Não sei se vocês lembram em biologia, mas a gente tem uma classe, gênero, enfim, espécie e tal. Os óleos essenciais variam conforme a espécie daquela planta. Então, lavanda, a gente acha que lavanda é tudo igual, não é. Existe a lavanda francesa, que é a que a gente vai falar hoje, que é a lavanda langustifolia, existe a lavanda espicata, existe o lavandim, são espécies diferentes e, portanto, a composição desses compostos aromáticos que elas produzem é diferente. Se a composição é diferente, os benefícios, aquilo que ela pode entregar para a gente também é diferente, tá? Essa planta ela é conhecida e usada há milhares de anos, então a gente ouve a história da Cleópatra, que usava já lavanda, enfim, principalmente por propriedades relaxantes e cosméticas, né? O que eu ia contar é que o pai, vamos dizer, da aromaterapia moderna, né? Ele que acabou tendo um acidente dentro de um laboratório, e a partir desse acidente que a lavanda langustifolia começou a ser estudada com um pouco mais de profundidade. Ele estava num laboratório, teve um acidente e queimou a mão. E o que ele fez na hora, era um laboratório de perfumaria, enfim, ele colocou a mão dentro de um recipiente que tinha óleo essencial de lavanda. E a partir dali já percebeu-se uma capacidade que ela tinha de acalmar a pele, de ajudar a regenerar, a cicatrizar, enfim. E aí começou-se a debruçar, estudos começaram a se debruçar em cima das propriedades da lavanda, tá? A origem da lavanda do terra, na verdade, vem da França e da Bulgária. Tá? Como a gente falou, a origem também acaba determinando um pouco não, bastante, a composição do óleo essencial. Vamos lá, e aqui eu trago um raio-x, né? Então, o óleo essencial de lavanda ele é extraído da flor, é uma extração feita por destilação a vapor, ela tem um aroma bastante conhecido, né? Floral, doce, herbáceo, ligeiramente amadeirado. Ela vai muito bem em composições junto com outros óleos essenciais, então aqui eu trouxe alguns exemplos. E aqui eu trouxe também uma questão de segurança. A lavanda é daqueles óleos essenciais que todos da casa podem usar, mas não vão usar todos da mesma forma, né? Então, guardadas as devidas diluições. Se eu tenho uma criança, eu vou usar de um jeito diluído, de uma forma diferente se eu tenho um adulto. A depender de qualquer necessidade, eu vou fazer um uso aromático ou vou fazer um uso tópico. Então, a gente sempre tem que colocar dentro do contexto, tá bom? Aqui embaixo eu coloquei, não sei se vocês já viram, mas todos os óleos essenciais da terra, eles trazem, enfim, nos materiais elas colocam, né, essa simbologia. Quando tem o A é porque o uso é aromático, pode ser feito aromático, na verdade, tá? O T é tópico, o I é ingestão, e o N eles indicam quando pode ser usado sem diluir, tá? Mas eu prefiro sair daquela regra básica que é melhor sempre diluir para a gente não correr risco, tá bom? É mais para conhecimento. Então, vamos lá. Como eu falei, ultimamente, a quantidade de artigos científicos relacionados aos óleos essenciais tem aumentado muito, né? Muito, muito mesmo. Então, quando eu entrei ali no PubMed, eu fiz lá uma busca com esse nome científico e veio mais de 900 artigos científicos publicados. Então, a gente vê como sabedorias populares passadas de geração para geração, hoje em dia são confirmadas pela ciência, e isso é muito, muito valioso, muito importante, né? Então, aqui falando um pouquinho das propriedades. Então, como eu comentei, os óleos essenciais, eles são formados por inúmeros compostos, né? E de acordo com os compostos que o compõem, obviamente, eles vão ter benefícios diferentes, tá? Então, os principais componentes da lavanda são o linalol e o linalilacetato. Ninguém precisa saber esses nomes, tá? Mas é mais para vocês saberem. Então, quais são os principais benefícios? Então, do lado das emoções, calmante, tranquilizante, apoia a organização. Que organização? Organização das emoções e, portanto, da comunicação. Quando a gente falou lá da inalação, eu esqueci de dizer,
que a via de absorção, né, vamos dizer, do uso aromático, tá? Pegando aqui o difusor de novo. Quando a gente fala da via de absorção, quando a gente do óleo essencial, quando a gente faz uma inalação, esses óleos essenciais, eles vão chegar em receptores olfativos, né, no nosso bulbo olfativo, e esses receptores começam aí começa, sabe aquele efeito dominó? Né? Então, eles já chegam com alguma informação no nosso sistema límbico. O sistema límbico é o sistema do nosso sistema nervoso central aqui, que cuida da questão das nossas emoções, das nossas memórias. Tem algumas questões bastante importantes relacionadas ao sistema límbico. Então, quando a gente fala sobre emoções, se a gente precisa, né, acalmar, tranquilizar, enfim, que são alguns benefícios da lavanda, geralmente eu vou fazer um uso aromático, tá? O uso aromático é a rota, vamos dizer assim, né, principal quando a gente quer tratar de emoções, tá? Para a pele e para o cabelo, acalma, ajuda a cicatrizar a pele, é excelente para a saúde do couro cabeludo. Tem efeito analgésico, efeito anti-inflamatório, entre várias outras questões. Aí, do ladinho, tem uma referência que é bem interessante. Então, assim, qual a quantidade de flores de lavanda que a gente precisa para fazer um frasquinho de 15 ml, né? 3 libras, outro dia eu fiz a conversão, acho que dá 1,5 kg de flores de lavanda para fazer um frasquinho de 15 ml de óleo essencial, tá? É coisa pra caramba. Vai colher lavanda nessa quantidade para você ver. Enfim, aí aqui eu coloco algumas sugestões, por isso que eu coloquei como múltipla escolha, né? Sugestão de como usar, gente, é infinito, é muito mais do que isso, mas aqui algumas ideias. Então, uso tópico, né? Topicamente, a gente usa para acalmar e regenerar a pele, seja para queimaduras. Outro dia a Biazinha aqui em casa colocou o dedo no ferro de passar roupa. E daí ela mesma, eu não estava junto, foi na casa da minha sogra, ela mesma pediu para me ligarem, ela queria saber onde que estava o olhinho de lavanda, que ela já sabia que ela tinha que passar. Então, assim, é muito legal também essa construção do cuidado e do quanto isso pode fazer parte da nossa vida, e os nossos filhos também vão aprendendo com isso, né? Enfim, então, para queimaduras, para picada de inseto, para reduzir hematoma, para fazer um banho relaxante, um escalapés aromático também espetacular, fazer um sérum para a pele, né, um sérum facial, como eu comentei, a gente também pode fazer com a lavanda. Na questão de inalação, uso aromático, apoia o sistema nervoso, ajuda a acalmar estresse, ansiedade, para preparar o quarto na hora de dormir, então você pode usar ou um difusor de ambientes, né, um difusor aromático, ou você pode colocar uma gotinha na almofada para dormir, isso também é uso aromático. Você pode fazer um spray, né, para borrifar antes de deitar. Então, tudo isso é uso aromático, né? Está aí como ao inalar, mas é um uso aromático do óleo essencial de lavanda. E no difusor eu também comentei, né, para toda a família. Ela pode estar só o óleo essencial de lavanda, ou pode estar associada com outro óleo essencial. E no uso interno eu coloquei um exemplo, né, ser usada como flavorizante na culinária. Então, de repente, você está fazendo um pudim, quer dar um toque de lavanda, quer fazer alguma coisa assim, pode fazer, porque é bastante interessante. Trouxe uma receita, não sei se vocês querem fazer um print, ou se depois a gente manda, mas se quiser, mas é uma receita que eu uso em casa. Temos problema de pele sensível e atópica, o pessoal aqui já teve bastante dermatite, e hoje o que eu uso na pele das crianças e na minha, para hidratação, sabe? Pós-sol e hidratação no inverno também, eu uso essa combinação. Então, creme neutro, água destilada, eu coloco água só para ficar mais fácil de eu aplicar nesse que borrifa, nesse vidro que borrifa, mas pode eliminar a água, se você gostar de um creme um pouquinho mais denso, né? Então, lavanda com olíbano, que é o frankincense, e copaíba, tá? Ajuda a acalmar a pele. Então, mesmo se a pele estiver com a dermatite, se tiver com aquelas pipoquinhas, se tiver com ferida, pode usar, porque ajuda a acalmar, ajuda a regenerar, ajuda a não inflamar, tá bom? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa sobre lavanda aqui. Já fiz brigadeiro branco com lavanda, é isso aí, Júlia. Eu falei o quê? Pudim, né? Eu não fiz, mas acho que deve dar jeito. Brigadeiro branco, boa. Então, é isso. Então, aqui o que eu trouxe sobre a lavanda, tá? Uma atenção.
Não sei se vocês já repararam, né? Já repararam. Eu coloquei a foto aí do vidro, frasco âmbar. Se a gente for olhar, todos os frascos são que a gente vê óleo essencial, né? São sempre escuros para proteger da luz, tá? E sempre importante, vidro, tá? Usar vidro ou metal ou cerâmica, sabe? Louça. Não usar plástico, acho que essa é uma regra, porque existe um tipo de plástico específico que pode ser usado, mas é melhor, sabe, eu vou saber qual que é o plástico desse pote que eu tenho na minha casa? Não dá para saber, então não usa no plástico, tá? Vamos pela segurança, tá bom? Hortelã-pimenta, então vamos lá. Hortelã-pimenta, a gente acabou de fazer aí, a Laurinha já usou hortelã-pimenta de manhã, eu já estava aqui fazendo a minha inalação com hortelã-pimenta, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. O hortelã-pimenta é uma planta que se adapta bem a ambientes mais frios. Os Estados Unidos são o principal produtor, e aqui a gente está falando da hortelã chamada menta piperita, né? E quando a gente fala dessa menta, a fragrância dela, essa característica, né, da coisa refrescante e tal, é muito familiar, né? Ela é muito conhecida devido ao uso industrial. Então, seja para a produção de bala, goma, pasta de dente, produtos cosméticos e tudo mais. Mas, geralmente, quando usa-se na indústria, ainda tem muita presença do uso de essência. Essência, produção sintética, tá? Não do óleo essencial, que vem diretamente das plantas natural, tá? E claro, a menta piperita também é muito utilizada para chás, enfim, faz parte desse universo, então é muito conhecida, tá? Então, o raio-x, quando a gente fala do óleo essencial extraído da folha, tá? Por destilação a vapor, um aroma mentolado, bastante intenso, vai bem com outros óleos essenciais em combinação, então bastante interessante. Em termos de segurança, a gente tem que ter muita atenção ao uso em gestante, não é recomendado, tá? Porque ele tem compostos que passam pela barreira placentária e hematoencefálica. Então, quando a gente fala de gestante que está com o bebê em formação e que esses compostos podem passar pela barreira placentária, né, e ter algum tipo de intervenção na formação neurológica do bebê, gente, estão sem chance, né? Então, não vamos usar. Tá tudo certo, sempre tem alguma alternativa, tá? Lactentes também não é indicado usar a hortelã-pimenta, porque gera uma redução da produção de leite. E pessoas com condições neurais específicas, então, pessoas que têm epilepsia, que têm algum outro tipo de transtorno neural, é muito importante a gente saber, a gente conversar, a gente ter acesso ao médico e ver alguma outra forma de tratamento, de apoio. E quem tem pressão alta descontrolada, também é muito arriscado a gente usar hortelã-pimenta, tá? Então, aqui, já vou explicar o porquê, tá bom? Então, propriedades da hortelã-pimenta. Os principais componentes são dois, o mentol e a mentona. E por conta desses dois, ela tem algumas características bem legais. Uma das questões é um apoio ao sistema digestivo. A hortelã-pimenta, ela tem uma afinidade muito grande, um apoio com o sistema digestivo, assim, desde a boca, tá? Então, o canal inteiro digestório, ela tem alguma coisa boa para ajudar. Então, falando de boca, né, higiene bucal, ela é antibactérias, ela ajuda com placas, né? Ela ajuda, enfim, não é à toa que enxaguantes bucais usam, né, mentol, não é só para a questão do sabor, mas ele também tem uma ação ali, tá? Desconfortos do estômago, então azia pode ser usada, tá? Com bons benefícios. Equilíbrio intestinal, aqui a gente fala equilíbrio porque é uma questão de quando o intestino está muito solto, ajuda a regular, e quando está muito preso também ajuda a regular. Então, é realmente equilíbrio intestinal. Hortelã-pimenta tem estudos mostrando o uso também em síndrome do intestino irritável, com apoio no tratamento, então é bastante interessante para a digestão, tá? Suporte ao sistema respiratório, então quando a gente faz aqui, eu fiz aqui o uso inalatório, né, aromático do hortelã-pimenta, na hora a gente já tem essa sensação de vias aéreas livres, né, ela tem uma ação mucolítica. O que é mucolítica? É a quebra do muco, então se a pessoa está, por exemplo, com sinusite,
Sinusite, quando a gente está com sinusite, a gente já produziu muco, né? Já tem alguma coisa aqui acumulada dos seios da face. Então, ele tem essa ação de quebra do muco e, por conta disso, ele também é bastante expectorante, tá? Então, o que acontece? A hortelã-pimenta, quando a gente tem contato com ela, ela gera uma reação do nosso sistema parasimpático, leva a uma vasoconstrição do nosso sistema circulatório e logo depois um relaxamento. Então, quando a gente fala para não usar, né, pessoas com hipertensão que não estão controladas, né, utilizar, pode ter esse tipo de descompensação. Então, se a pessoa já está com hipertensão, ainda usa hortelã-pimenta, vai gerar uma vasoconstrição, pode ser que a pressão alta fique pior ainda, tá? Então, a gente sempre tem esse olhar, esse cuidado quando a gente fala sobre hiper e hipotensão com o uso da hortelã-pimenta. E aqui eu trago algumas sugestões de uso. Então, assim, uso tópico, ela é bastante eficiente para alívio de dor de cabeça, tá? Então, uma gotinha de hortelã-pimenta, também já vi estudo que associa o efeito de uma gotinha de hortelã-pimenta, o uso aromático, e aqui nas têmporas e na base da nuca, fazem uma associação com paracetamol, por exemplo, né? Então, é bastante interessante. Também é legal usar em oleações para saúde capilar. E quando a gente estava falando da afinidade com o sistema digestório, você pode pensar, será que eu tenho que tomar sempre via oral? Não, não necessariamente. Então, você pode fazer massagem com ele diluído, né? Fazer massagem aqui no estômago ou na altura do intestino. E muitas vezes a massagem, né? O uso tópico associado à massagem, porque a massagem também tem o papel dela, né? Já é suficiente, tá? Para inalar, então, algumas dicas aqui. Inalar antes de dirigir à noite, então, quando você precisa estar mais desperto, precisa de momentos de foco, de concentração, para despertar no começo do dia, para encarar dores, e nesse caso aqui, dores emocionais, né? Falando de uma aromaterapia mais sutil, então também essa super interessante. E o uso interno, aqui eu trago sugestão também, né, na parte de receita, então, para preparar smoothie, saborizar receitas, fazer brigadeiro, hortelã-pimenta, já vi isso também. Uso interno para desconforto estomacal também pode ser feito, tá? Não quer dizer que não pode, pode, mas muitas vezes o tópico, como eu expliquei, já é suficiente. Ou até em formulações que a gente mesmo preparar para fazer enxaguante bucal, que também é bastante interessante, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Boa. Olha lá, a Júlia tá falando sobre o uso para rinite alérgica. É isso mesmo. E eu vi que tá trocando figurinha aí sobre pressão. É bom que a Júlia vai ajudando aí também, Ju, porque eu não consigo acompanhar. Obrigada. E aí aqui eu trouxe uma receitinha de um blend. Então, assim, para quem nunca fez, né, existem esses vidrinhos de Rolon, você pode comprar. E você pode preparar você mesmo, né, usando um óleo de coco fracionado, por exemplo, e o vidrinho de Rolon com os óleos essenciais. E aqui é uma sugestão de hortelã-pimenta junto com white orange, que é a laranja doce, para disposição e bom humor, né? Então, se está precisando, está desperto, está ativo, bem disposto, trazendo um bom humor, uma leveza também. Então, esse daí é um blend bem versátil, bem bacana. Agora vamos falar do limão siciliano. Estou aqui de olho aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Que agora a batucada aqui começou bem. Né? Tá tranquilo, Cami, pode seguir. Dá para te escutar Então, tá. perfeitamente. Agora a gente, de fato, está escutando um pouquinho lá ao fundo, mas assim, pode tem uma falar. furadeira aqui, não companheira. tem problema nenhum. Tá bom. Agora a gente vai falar do limão siciliano. A gente muitas vezes remete o limão siciliano à Sicília, né? Não é verdade? Enfim, aqui na Europa é esse limão amarelinho, né? É o citrus lemon. Aqui na Europa a gente chama de limão, é chamado de limão. No Brasil é chamado limão siciliano, então às vezes tem essa confusão, mas aqui a gente vai falar sobre essa espécie, né, de uma fruta cítrica chamada citrus lemon, então é esse amarelinho, tá bom? A gente sempre remete, né, pelo nome, principalmente no Brasil, que a gente chama de limão siciliano, vem da Sicília, mas assim, a origem mesmo das frutas cítricas é a Ásia, né? O que acontece aqui na Itália é que o limão siciliano encontrou
condições ideais para ele se estabelecer, se proliferar, enfim. Então, há muitos anos, né, na Europa encontra-se limão siciliano com muita facilidade, e por isso que a gente chama de limão siciliano e remete à Itália, mas não vem de lá, né, originalmente. O Brasil é um dos principais produtores de limão, tanto do limão Tahiti quanto do limão siciliano, tá? A do Terra tem as suas produções, né, de limão, de onde que a do Terra extrai, da Itália e do Brasil. Então, quando a gente olha o óleo de limão siciliano, da do Terra vem da Itália e vem do Brasil, tá? Eu ia falar alguma outra curiosidade. Outra curiosidade, na verdade, né? Quando a gente olha esse aroma de limão, desse lemon, né? Ele também é muito utilizado em indústria automobilística, vocês já devem ter percebido, ou até para desengordurantes, alguns produtos para casa, né? Desengordurantes e tal, usa-se muito o limão. Então, tanto de uma forma sintética quanto até mesmo de uma forma mais natural, porque a casca do limão, vamos dizer, a fruta limão, ela é usada na integridade, né? Muitas vezes usa-se o suco e daí fica a casca. Então como é que a indústria vai usar a casca? Então vai extrair o óleo essencial, né? Então é bastante interessante. Então por isso também essa abundância na quantidade, né, de óleo essencial, até falando do quanto que tem de abundância na natureza, né, desse cítrico, não só esse, mas de laranjas e tal, e acaba sendo um óleo essencial mais acessível, né? Se a gente for olhar em termos de preço também. Mas por isso, porque a indústria como um todo usa a fruta integralmente, tá? E uma árvore de limão siciliano também dá bastante limão, né? Vou falar a verdade. Fazendo raio-x. Então, ele é extraído da prensa a frio da casca da fruta, tá bom? Tem um aroma frutado, é diferente do limão verde, tá? Do limão Tahiti, o aroma dele é mais frutado, ele tem um aroma revigorante, ele vai bem também com diversos outros óleos essenciais. Lembrete sobre segurança, né? Luz solar direta, ultravioleta, no mínimo 12 horas depois do uso, tá? E aqui eu sempre coloco um ponto de atenção, mesmo que você use só aqui a inalação direta, toma cuidado com o sol, porque às vezes, sem querer, a gente encosta no rosto. Já pensou ficar com uma marca aqui no rosto porque você fez a inalação? Então, assim, nada absurdo, é ter atenção, ter cuidado, tá bom? No uso dele, tá? Não é para ficar também mega assustado com isso. Propriedades. O limão siciliano, né, o citrus lemon, ele é energizante, refrescante, tem um alto poder de limpeza, então tanto limpeza de superfície quanto de limpeza, né, de manchas de pele e tal. Mas claro, como eu acabei de falar, que a gente não pode ter exposição ao sol, quando a gente vai usar em uma formulação para pele, a gente vai usar só de noite, certo? Então sempre tem que ter atenção. E ele também traz um grande apoio ao sistema digestivo. Tá? Ele também tem uma ação mucolítica, como a gente falou, o mesmo tipo de ação do hortelã-pimenta, o lemon também tem nessa questão mucolítica. Ele também ajuda em movimento peristáltico ali no intestino, ele também ajuda a regular o intestino. Tá? Suporte ao sistema imunológico, o poder de limpeza eu já falei, e suporte ao sistema respiratório aqui também, por conta do efeito mucolítico que a gente falou. Tá? Falando de limpeza, tem aquela dica básica, né, de tirar grude Gente, até quando a gente vai reutilizar esses frasquinhos aqui, né, vai tirar a etiqueta, sempre fica uma cola e tal, basta uma gotinha de limão siciliano, que a gente consegue tirar esse grude com mais facilidade. Outro dia, não sei se vocês já viram, tem um vídeo que o nosso offline, o Matt Hall, fez, acho que não foi um vídeo assim complexo, acho que foi uma coisa no Instagram que ele fez, mostrando, sabe aquelas gominhas de cabelo de criança, de menina, que às vezes você prende com gominha de cabelo, e o cabelo da filha dele estava todo embaralhado e estava com muito nó, não dava para tirar. E ele pegou e colocou, gente, de verdade, uma gota de limão siciliano e o elástico, sabe gominha igual de dinheiro? Aquele elástico fez plaf, abriu, pronto, ele tirou o elástico com total facilidade. Outro dia eu precisei fazer isso aqui em casa e mega funcionou. Então, é outra utilidade. Algumas sugestões de uso.
Para a limpeza da casa, superfícies engorduradas. Então, colocar uma gotinha dentro do seu detergente de louça, também, uma, duas, enfim, depende da quantidade do detergente, mas também pode ajudar a fazer limpeza de superfícies mais engorduradas. Para higienizar vegetais antes do consumo. Então, aquele hábito que a gente tem de colocar, né, no hipoclorito de sódio e tal, ou até tem gente que coloca no vinagre. O limão siciliano, eu mesma já vi estudo no PubMed, né, mostrando a ação dele contra várias bactérias, dessas bactérias comuns, a contaminação de alimentos. Então, é bastante interessante, é eficiente, é natural, né? Então, tá tudo bem. Para uso na pele, como eu comentei, para reduzir manchas. Na parte aromática, apoia o sistema respiratório, ajuda, gente, demais, com leveza, bom humor, foco, diminuição de tensão, estresse, ajuda na clareza mental, ajuda em trabalhos com crenças limitantes. Então, o Lemon é um grande parceiro também, tá? Uso interno, a gente pode fazer águas saborizadas super interessantes usando o Lemon. Pode colocar no suco verde, por exemplo. Ele mesmo, então assim, quando você coloca no suco verde, né, quando a gente fala de suco detox, enfim, suco verde, a gente faz o suco verde, ali tá cheio de substâncias super interessantes que estimulam o nosso organismo a funcionar muito bem, né? Não é que o suco é detox, não é isso. Ali tem substâncias, né, fitoquímicas super interessantes que ajudam o nosso sistema já natural, né, do organismo, de fazer filtragem de sangue, enfim, filtragem de urina e tudo mais. Então, mas o Lemon também tem um apoio, tá? Apoio para o trabalho dos rins, principalmente. Então, também é super interessante colocar uma gotinha dele no suco verde. Apoio ao sistema digestivo, como a gente já falou, e também é super interessante colocar uma gotinha dele numa colher de chá de mel para dores de garganta também, para aliviar. E aqui eu trouxe, tem uma receita para limpeza de superfície. Então, é outro aspecto que a gente também já comentou, né? Então, para limpeza de vidros e superfícies. Então, é uma misturinha de água destilada ou filtrada, vinagre de limpeza, que chama aqui em Portugal, mas pode ser vinagre de álcool ou vinagre de maçã, e óleo essencial de limão siciliano. É muito eficiente. É muito eficiente. Esse é um outro aspecto que é muito interessante, que é dos cuidados da casa, e a gente reduzir carga tóxica através daí. A gente pode até repetir logo mais em breve um encontro sobre isso. Eu acho que é bem legal. Bem, aqui também, quem quiser saber, então, cada um dos três, eles são poderosos isoladamente ou combinados entre si. Então, quando você tem os três em casa, né, que combinações você pode fazer? Então, Lemon com lavanda é uma combinação que traz calma, traz leveza, clareza mental, tranquilidade. Lemon com peppermint, ao inalar, traz disposição, clareza mental, leveza. Super interessante, às vezes você precisa, assim, para a família, é bem legal colocar essas associações. Hortelã-pimenta com lavanda, uma gota de cada, e eventualmente pode colocar também uma gota de olíbano, que é o frankincense, aplicar na nuca, nas testas, olha, na testa para dores de cabeça. E os três juntos são um trio excelente para amenizar reações, alterações e mudanças sazonais. Então, aqui em Portugal, na Europa como um todo, né, tem bastante a questão da mudança de clima. O que pega muito aqui é a questão de pólen. Gente, a gente vê assim no ar, né? Então, pessoas que têm muita rinite ou que têm esse tipo de reação quando tem alguma coisa assim no ar, já no Brasil, meu filho, por exemplo, era uma reação muito grande com a questão da poluição, né? Então, são essas questões sazonais, questões que estão no ar, no ambiente, que o nosso organismo pode ter uma reação um pouco mais amenizada, né? Então, quando a gente usa esses três associados. Aqui em casa, eu uso os três associados de forma aromática. Então, não faço uso tópico mais, já fiz, mas hoje em dia eu faço de forma aromática com aqueles inaladores pessoais, assim, tem funcionado muito bem, mas é uma combinação bastante interessante, tá? Enfim, trouxe tudo disso de conteúdo, falei, mas no final das contas a gente quer fazer um convite, né? Um convite para você, para
para experimentar essa forma de cuidado, né? E fazer parte da tribo do cuidado essencial. Então, para você se permitir experimentar esse poder da natureza, essa versatilidade toda e deixar com que a gente faça parte e ajudar, apoiar no processo, né? Então, como que acontece? Ao se juntar à tribo, a esse grupo de pessoas, você vai ter 25% de desconto na compra de óleos essenciais da Doterra, que são 100% puros, qualidade garantida, que a gente tem muita confiança, tem muita informação, tem muito teste de qualidade, tem muito, muito por trás. Ao entrar na tribo, você tem, assim que a pessoa vem para a tribo, vamos dizer assim, né, a gente faz uma consulta de bem-estar individual para montar um protocolo inicial, e depois de tempos em tempos, a gente está sempre trocando figurinha. A gente tem um grupo no WhatsApp de toda a equipe da Júlia. Quando eu falo equipe, é todo mundo que faz parte, né? A partir da Júlia, as pessoas que vieram se juntar à tribo, a partir dela, a gente tem muita troca, é troca de experiência, é pergunta, é oportunidade. E vocês viram que está tendo uma campanha tal. Então, assim, também a oportunidade de o que faz mais sentido, né? Então, é isso, é contar com o nosso apoio nessa jornada de bem-estar, tá? Porque às vezes a gente vai em farmácia, vai num mundo verde da vida, vai num celeiro, que é o que tem aqui em Portugal, e aí você vê lá que tem uma infinidade de opções, a gente sabe que tem, mas você não tem um apoio, quem te oriente, quem te indique se aquilo é bom, se não é bom, como é que usa, como é que você usa, como é que seu filho vai usar, enfim, é uma coisa muito solta, e a proposta com a tribo é o contrário, a gente se acolher, se empoderar e se ajudar na jornada, cada uma a seu modo, né? Enfim, e aí aqui eu vou falar bem por cima, mas como que, se você estiver interessada, né? Como é que você se junta à tribo? Então, você pode comprar um kit de cadastro, e aqui eu coloquei algumas imagens, eu vou só passar as imagens, ou escolher, fazer, o que faz sentido para minha família agora? Você pode escolher alguns óleos essenciais, alguns produtos, e pagar uma taxa de inscrição, né? Ao fazer isso, ao fazer essa inscrição e se tornar cliente preferencial, você começa a fazer parte da tribo, tá bom? Então, aqui tem alguns kits mais para conhecer. Então, tem kit com difusor, tem kit sem difusor, tem kit, o kit Kids vale como inscrição só para Portugal, mas para o Brasil também é interessante a gente olhar ele, mais a taxa de inscrição também é uma coisa super interessante. No Brasil tem o Brasil Living Kit, aqui na Europa tem o kit família, e tem outros, tá? Então, aqui é só uma... Como é que eu posso dizer? É só um exemplo, tá? Um exemplar de o que é. Camila, o que são esses kits de inscrição? É só para a gente ter um começo de conversa, tá? E aí, eu não podia deixar de falar, né, que agora, esse mês, em junho, a Júlia, nossa líder, está participando do Clube Silver, né, Júlia? E o que acontece? Pessoas que venham integrar a tribo, mas essas pessoas precisam estar no Brasil, tá bom? Que venham integrar a tribo com qualquer um daqueles kits lá que eu mostrei, ou seja, precisa de um valor mínimo de pontos, é uma pontuação interna, tá? Mas, enfim, qualquer um daqueles kits que eu passei antes ganha um óleo essencial Cássia. E se comprar o kit natural, né, na verdade, o apoio para casa, ganha os dois, o Cássia e o Mandarina Verde, tá? Então, enfim. E no Brasil tem essa condição especial, né, de parcelar em 3 vezes sem juros no cartão, que é um pouquinho diferente daqui, mas essa é a promoção de junho que eu precisava trazer aqui, a gente não podia deixar passar a oportunidade, né? Porque imagina, além... Pode falar, Ju. Ainda tem rosas, né? Se a pessoa compra o kit né? essencial para o lar, se a pessoa compra já o kit essencial para o lar, ela vai ganhar o Cássia e vai ganhar o óleo de rosas, que é um óleo super especial, e assim como a Camila falou, que a lavanda, né, tem, acho que é 1,5 kg, né, de flor de lavanda, né, para a gente conseguir produzir. Gente, a rosa são mais de 3 quilos, então, assim, é um óleo realmente muito especial, né? É uma loucura. E é um óleo que só o óleo custa R$500, você vai ter a possibilidade de ganhar de presente, né? Então, assim, esse mês, para quem está no Brasil, no caso desse aqui, especial. né, Ju? Só para deixar claro, o kit home, exatamente.
que ele é o maior com o difusor. É o maior, mas se a pessoa quiser comprar, né, o kit Aroma Touch mais outros óleos, também pode. Ou o Família Essential, o Brasil Living Kit complementar, e aí vai obviamente, cada um vai dar a necessidade de cada uma, né? Então, é isso. Verdade. É verdade, Ju, eu esqueci de colocar aqui, podia ter posto aqui do ladinho, né? Enfim, ainda bem que você lembrou. Ainda bem que você lembrou. A aula tá maravilhosa. E aqui eu coloquei o preço, né, de varejo, sabe? Então, se a pessoa fosse comprar um óleo essencial de cássia, custa mais de R$130, né? E a pessoa vai ganhar esse óleo essencial de cássia, né? Então, enfim. Então, é isso. E aí aqui, só para aproveitar a oportunidade também, então, para quem não conhece, eu não sei se todos conhecem, deixa eu voltar com a minha carinha aqui, porque eu tenho aflição de ficar mostrando para a câmera sem saber se está aparecendo. Aqui na gravação você está aparecendo, tá? Tô, né? Tá então tela meia-meia. Então tá. Então assim, ó, gente, esse daqui é o kit introdutório, que é esse pequenininho que está aí na foto, que eu não sei se... Ai, gente... Olha que coisinha mais fofa. Ele vem um cardzinho explicando de cada um dos óleos e daí tem um de 5 ml de cada um. Também é uma alternativa. Então, assim, eu inicialmente coloquei os kits de inscrição, mas de repente, não é isso que eu quero agora. A questão aqui é uma conversa, é uma abertura, é um convite, tá bom? Então, esse kit introdutório também tem aqui, tem no Brasil, tem no mundo todo, então a gente consegue também conversar sobre ele, tá bom? É isso, gente. Enfim, o que eu trouxe para hoje, o que a gente tinha conversado, né, Júlia? Era essa proposta, a gente falar sobre os 3 óleos e ao mesmo tempo dar essa pincelada sobre os óleos essenciais, que não tem como falar só dos óleos e não fazer uma introdução, né? Então, essa que era a nossa intenção de hoje. Espero que tenha sido bacana para quem pôde entrar, para quem vai assistir depois. E se você ficou interessado, se você ainda não faz parte da tribo, né? Fala com quem te convidou, seja comigo, com a Júlia. Eu sei que aqui tem várias pessoas que podem ter te convidado, então que daí a gente vai vendo o melhor caminho, né? O caminho de cada um é único, não tem igual, não. E o outro convite também que a gente faz né? A Camila passou várias receitinhas, várias dicas de uso, né? Que vocês experimentem. Né? E nosso próximo encontro, ou até mesmo lá no nosso grupo de WhatsApp, vocês compartilhem o que vocês usaram, o que vocês gostaram, o que vocês perceberam, né? A gente compartilhar o que aprendeu aqui, né? A gente sair daqui, colocar em prática um pouquinho, uma dica que seja, que fez sentido para você, para o seu momento de vida, para o seu momento de vida da sua família, né? E depois trazer o feedback para a gente. Que esse compartilhar é o mais rico de tudo, né? Compartilhar de experiências. É isso aí. Obrigada. Ju, vou parar o compartilhamento, aí você para a gravação e a gente pode conversar com quem tiver algum ponto. Perfeito.